Em 3500 a.C., a humanidade já está espalhada pelo mundo. Em 3500 a.C. também haviam os sumérios. Seu idioma não era semítico e não se alinha com nada que conhecemos. Em seu idioma, eles se referiam a si mesmos como os cabeças escuras e sua terra como a terra civilizada. Estudiosos ainda especulam sua origem, mas tudo indica que vieram da Anatólia, passando pelo Planalto do Irã e se instalando na Mesopotâmia ao lado de outros povos como os semitas, que os chamaram de sumérios, termo babilônico para o sul da Mesopotâmia. Por que os sumérios se chamavam a si mesmos de cabeças negras? Não temos uma conclusão clara sobre isso, mas é muito óbvio que durante a Era do Bronze, os tipos físicos eram já claramente distintos e muitos dos primeiros reinos, como no Egito e no Vale do Indo, eram civilizações negras. Visto que os sumérios tinham o costume de raspar a cabeça, chamarem-se de cabeças negras parece indicar que tinham a pele bem mais escura que seus vizinhos, os semitas. Que o Egito era um povo negro, não restam dúvidas. Isso pode ser visto em suas estátuas, religião e na própria maneira como se referiam a si mesmos como o povo de Kemet, palavra igual ao nome bíblico Can, e que significa em egípcio literalmente os negros. Heródoto, Aristóteles e outros autores clássicos descrevem os egípcios como negros. Podemos esquecer as representações de Hollywood no Egito como um povo branco de olhos claros. O Egito era negro, mas isso não quer necessariamente dizer que não haviam brancos na África. O Egito, por exemplo, durante a Era do Bronze, foi invadido por asiáticos e reis chamados de Ixos os dominaram por centenas de anos e certamente deixaram seus genes por ali. Havia comércio e um constante fluxo de populações entre o crescente fértil e, com isso, interação de raças. As tumbas dos faraós Seti e Ramsés II nos deixam pinturas do final da Era do Bronze que mostram as diferenças físicas dos povos do crescente fértil. Ali vemos um líbio mostrado como um branco, um egípcio mostrado como negro, de tonalidade mais clara, e o núbio, de tom de pele bem mais escura. Também vemos os retratos dos semitas do Oriente, e eles são um tom amarelo claro, nem como os negros africanos, nem como os brancos caucasianos. No entanto, a origem de todos os fluxos genéticos e a origem dos principais grupos de DNA dos antigos povos nos conduzem ao Oriente Médio. Todo este fluxo estava no que chamamos de crescente fértil, indo desde o Egito, fazendo uma curva entre a Síria e a Anatólia e terminando no Golfo Pérsico. Não longe da cordilheira montanhosa do Ararat, na Anatólia, hoje Turquia, encontramos as primeiras edificações religiosas humanas e os primeiros vilarejos. A videira foi domesticada e o cultivo de uvas chegou até 3200 a.C. na região da Fenícia, vindo da Turquia. Na Anatólia, a maçã foi domesticada e parece ter sido a primeira fruta de pomar que o homem desenvolveu. Também foi lá onde as sementes de trigo silvestre foram cruzadas até domesticar as primeiras safras deste cereal. De lá, o trigo foi levado ao crescente fértil há 3.500 anos antes de Cristo, ao longo dos rios Tigre e Eufrates. O povo já vivia em cidades que se aproveitavam da fertilidade do vale, talvez semelhante aos árabes do pântano que vivem hoje no Iraque. Da chamada cultura pré-histórica Ubaid e Uruk, floresceu a civilização suméria, que transformou as terras férteis dos rios em plantações com canais de irrigação. A cerâmica possibilitou guardar grãos que podiam ser consumidos a longo prazo e replantados. Em 3000 a.C., a Mesopotâmia já tinha inventado a primeira roda de oleiro, um grande avanço na ciência da cerâmica. O grão de bico foi domesticado no Oriente Médio e Turquia, assim como a cevada, de onde vieram todos os seus derivados.
O linho foi cultivado e domesticado antes da Era dos Metais e primeiramente no Oriente Médio, logo aparecendo no Egito, depois na Índia e China. A indústria do linho virou uma especialidade do Egito e produto de comércio internacional. Na Suméria também se utilizava lã para a confecção de roupas, e o pente, já conhecido, também era utilizado, além de pentear os cabelos, para desembaraçar fios no tear vertical, inventado por volta de 3000 a.C. Por falar em lã, é de se notar que a maioria dos animais antigos, animais domesticados pelo homem, o foram nestas regiões em que a Bíblia diz que iniciou a civilização. Talvez um dos primeiros foi o cão, antigo companheiro de caça, que agora pastoreava rebanhos de ibex, que domesticados na região do Irã viraram as atuais cabras, e ovelhas, domesticadas a partir do muflão, um carneiro selvagem da Armênia, perto da montanha Ararat. Porcos foram domesticados do javali na Anatólia, onde hoje é a Turquia. E, é claro, o gado bovino, domesticado na Ásia Ocidental, dos auroques eurasianos ao norte do Ararat. Todo o gado bovino do mundo descende destes primeiros animais, e os mesopotâmios foram os primeiros a criar arreios para a boiada. Até 3000 a.C., o arado foi inventado no Oriente Médio e os bois se tornaram animais de tração. A enxada simples já era usada na Suméria e no Egito. Isso quer dizer que o mapeamento genético destes animais domésticos, principalmente ovinos e bovinos, demonstra que todas as civilizações que tiveram gado na Europa, Ásia e África levaram estes animais a partir dos mesmos lugares que a Bíblia registra no livro de Gênesis, capítulo 9, 10 e 11. O mesmo ocorre com a uva, o trigo e diversos cereais também citados na Bíblia. Tribos da Arábia domesticaram o camelo dromedário. Os egípcios haviam iniciado a apicultura, que logo se espalhou para outras regiões, e também domesticado o jumento, que também foi usado na Suméria. Colheitas traziam ratos, e no Oriente Médio e no Egito, o gato fez uma aliança com os humanos para acabar com os roedores dos celeiros. Dizemos uma aliança porque, bem, gatos nunca são de fato confiadamente domésticos. Em meados de 3000 a.C., pequenas casas, em geral feitas de tijolos de barro ou pedras, eram iluminadas com a mesma tecnologia que continuou sendo usada até a era cristã. Lamparinas de barro, onde se punha um pavio e óleo de oliva. A oliveira começou a ser cultivada entre a Turquia e o Levante e de lá rumou para todo o Mediterrâneo como um dos produtos mais importantes no mundo antigo a serem cultivados, de onde se extraía alimento, combustível. O betume também era usado para fins diversos, como argamassa nas construções e para calafetar barcos, exatamente como a Bíblia descreve no livro de Gênesis. Perto dos grandes rios da Índia e China, outros povos já estavam vivendo o despertar da civilização. Atualmente, o alimento mais consumido do mundo é o arroz, domesticado pelos chineses pré-históricos perto do Rio Amarelo por volta de 3500 a.C. Laranjas e limões parecem ter sido resultado de várias experiências de intercruzamento com frutos cítricos no Oriente, enquanto a banana foi domesticada primeiramente no Sudeste Asiático e pelos nativos de Papua Nova Guiné. No Oriente, domesticaram o frango, o gado zebu e o búfalo da água, o pato doméstico e os porcos. Em 3000 a.C., o Vale do Indo estava produzindo corantes para tecidos e os chineses cultivavam amoreiras e domesticaram o bicho da seda. Outro aspecto interessante do Big Bang das civilizações é o surgimento praticamente simultâneo de invenções tecnológicas. Quando olhamos para a Suméria do 4º milênio a.C., estamos muito longe de ver pessoas ignorantes e primitivas. Eles eram inventores. Criaram moinhos d'água, sabão feito de gordura de animais e até 3000 a.C. os sumérios de Ur
já tocavam elaboradas harpas. Estes inventores tinham amplo contato e conhecimento de povos ao redor de si. Eles comercializavam e por isso em 3200 a.C. inventaram o selo cilíndrico, um precursor dos carimbos e assinaturas que, rolando sobre tabletes de barro, deixava a marca do dono. As técnicas de construção de barcos e navios são outra coisa que parece tão antiga quanto a humanidade, já que encontramos o homem pré-histórico em ilhas como Creta, que só teria chegado ali usando barcos. O primeiro barco à vela foi descoberto em um túmulo em Eridu, na Suméria, e depois a tecnologia chegou até o Egito até 3000 a.C. Parece que o Egito sempre soube da existência da Suméria e desde sua pré-história já ia buscar mercadorias na Mesopotâmia. Os egípcios forjaram as primeiras agulhas metálicas e, além de roupas, começaram a criar técnicas de costura cirúrgica. Eles também inventaram agulhas curvadas e sovelas para costura. Em 3500 a.C., os egípcios já pintavam os olhos para os proteger do sol. Usavam perfumes e popularizaram as perucas. Toda esta vaidade era completada com espelhos de metal polido com bronze, prata e ouro. Em 3000 a.C., eles criaram um calendário de 12 meses de 30 dias, com início no nascimento helíaco de Sírios. Mas, curiosamente, enquanto a Suméria já dispunha da invenção da roda, o Egito ergueu sua civilização sem este recurso, utilizando bem mais tarde. Mas a história separa-se da pré-história com a maior das invenções humanas, aquela que possibilitou acumular o conhecimento e recomeçar as descobertas de onde a geração anterior parou. A invenção que possibilitou registrar os acontecimentos e assim inventou o próprio conceito de história foi a escrita. Foi na Mesopotâmia e logo depois no Egito pré-dinástico que a escrita surgiu, primeiro como os cuneiformes dos sumérios escritos em tabletes de barro com pontas de estilete, depois como os hieróglifos egípcios, derivados de desenhos estilizados que foram ganhando o significado de palavras e mais tarde de letras. Acredita-se que isso ocorreu em meados de 4000 e 3500 a.C., segundo os historiadores, e a seguir a invenção da escrita voltou a ocorrer na China e na civilização do Indo. Graças à escrita, cultura, ciências, política e religião foram registradas. A Suméria era um lugar de ciências, onde a matemática deles desenvolveu o cálculo sexagesimal, numeração decimal, tábuas de cálculo e até uma régua graduada. Tabletes de Nippur demonstram sua medicina, fitoterapia e exorcismos medicinais. O dia foi dividido em 24 horas, de onde proveio a divisão do círculo. Já dividiam o céu em pelo menos 3 paralelos, o Equador para o deus Anu, Trópico de Câncer para Enlil e Capricórnio para Ea. Sua astronomia era avançada, seguindo o curso de planetas e mapeando constelações e um calendário baseado na Lua. 3500 a.C. é o início da religião registrada. Povos antigos do mundo inteiro parecem compartilhar conceitos semelhantes de um criador, do homem feito do barro ou algum outro material moldável, o conceito sobre um tentador, uma árvore da vida, uma era idílica que se perdeu, a destruição por uma inundação e a esperança num tipo de salvador que viria, o Messias. Segundo a Bíblia, um dos livros mais antigos do mundo, a humanidade recomeçou na região da Turquia, próximo ao Ararat, depois de uma grande inundação, e de lá partiram para a Suméria, chamada de Sinear, onde construíram cidades com tijolos de barro e surgiu a civilização, até que um conflito religioso, numa torre chamada Babel, os espalhou em grupos de famílias, dando origem aos mais antigos povos. Sem discutir a origem da espécie humana, o que estamos discutindo aqui é a origem da civilização.
E a arqueologia comprova esta versão de que começou na Anatólia, atual Turquia, foi para a Mesopotâmia, de onde grupos humanos se dividiram e rumaram para o mundo todo. Antes de 3500 a.C., todos estiveram juntos partilhando uma experiência ancestral que se tornou suas crenças, mitos e tradições, variando conforme sua história se separou. Este Big Bang da civilização, a partir de 3500 a.C., foi liderado por civilizações sedentárias que desenvolveram a escrita e compartilharam sua cultura. O fato deste despertar ser simultâneo para agricultura, tecnologia e religião parece demonstrar que estes povos tinham a mesma idade e que anteriormente a 3500 partiram do mesmo lugar onde tiveram a mesma experiência. 3500 a.C., com a invenção da escrita, começava a história humana.